Olá, eu sou Milho E Milho, e hoje vamos ler os relatos sobrenaturais dos inscritos. Aquelas histórias que você tem medo quando lembra, que chega a arrepia. aquele momento que o fantasma tava à sua espreita. Vamos ao vídeo. E você já sabe que para sua história poder entrar aqui, você tem que fazer o quê? Comentar aqui embaixo, porque é daqui que a gente vai tirar os temas, né, as histórias, pro próximo vídeo desse mesmo tema. E se eu não ler, você vai pegar ele e colocar no outro vídeo, porque geralmente quando você faz isso na segunda ou terceira tentativa, eu acabo lendo a sua história, tá bom? Se quiser nos ajudar de uma outra forma, também já deixa o seu like, e além do like, você também pode se tornar membro. Dependendo do nível que você se associa, você tem acesso antecipado ao conteúdo e o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. E também tem o Valeu, onde você escolhe o valor e colabora com o canal destacando o seu comentário. Além de, se aparecer para você, pode usar o Hypar, que ajuda a espalhar o vídeo para mais gente. Para começar o vídeo de hoje, tem essa história aqui, ó. E aí, galera bonita, segunda tentativa, ó. Geralmente, na segunda já dá certo, alguns na terceira. O relato não é exatamente meu, é dos meus pais. Logo que eles se casaram, eles foram morar numa cidade bem pequena, interior de São Paulo. Eles eram caseiros de uma fazenda de um senhor muito rico. Meu pai tinha costume de jogar truco até altas horas da madrugada, num bar que tinha no centro da cidade, e sempre voltava andando para casa. Enquanto isso, a minha mãe ficava sozinha na casa com minha irmã, que era bebê na época, então ela tinha muito medo. Ela sempre pedia para ele não voltar tarde, dizia que era perigoso, mas ele nunca deu ouvidos. Em uma madrugada específica, a minha mãe estava sentada na cozinha, esperando meu pai voltar, quando do nada ela viu uma luz passando no pasto, se aproximando da casa, mas não dava para ver ninguém atrás da luz. Era como se a bola de luz estivesse flutuando sozinha. Será que é a mãe do ouro? Será? Minha mãe ficou desesperada e começou a rezar, pedindo para Deus espantar o que quer que fosse aquilo, até que a luz foi se afastando de novo, voltando por meio do pasto. Quando meu pai chegou, a minha mãe contou pra ele, e ele riu da cara dela, dizendo que ela estava vendo coisas. Minha mãe ficou brava e pediu pra Deus mostrar pro meu pai a mesma coisa ou criatura que ela tinha visto aquela madrugada. Dito e feito. Na noite seguinte, ele foi pro bar de novo para jogar truco e estava voltando para casa umas 2 da manhã. Quando ele passou pela porteira da fazenda e foi atravessar o pasto para entrar em casa, ele disse que ouviu um assobio muito estranho atrás dele, mas quando ele se virou, não tinha ninguém ali além dele. Mas ele viu a tal bola de luz vindo bem rápido atrás dele, como se estivesse usando um par de botas com esporas no calcanhar. Ele pensou que se fosse um bicho, ele poderia dar um coice para trás quando o tal bicho chegasse perto dele. Mas quando a tal luz chegou, ele foi dar o coice para trás e a luz simplesmente apagou quando encostou na espora. Meu pai disse que nunca correu tanto na vida dele para chegar em casa e nunca mais duvidou da palavra da minha mãe. Nesse caso aí, ela rogou uma praga nele e funcionou, hein? Olá, Milho, Mini Produção, quinta tentativa, ó. Essa demorou um pouquinho, mais uma hora vai. Meu relato é um pouco extenso porque são 3 relatos que se complementam. Uma noite, estava dormindo na casa do meu namorado, o quarto dele tem uma varanda que dá pra ver a rua e uma igreja que tem bem na frente, mas para alguém da rua entrar no quarto dele, tem que pular o muro da garagem, que tem cerca de arame, e escalar a casa, e por conta disso ele não tinha medo de deixar a porta da varanda aberta para dormir. Nessa noite eu tive o impulso de querer fechar a porta antes de dormir, mas meu namorado disse que se eu deixasse a porta aberta, senão ia fazer muito calor. Então deixamos aberta e fomos dormir. No meio da madrugada eu senti que algo tinha saído da igreja e entrado pela varanda. Oxi! E nisso eu acordei e vi uma silhueta escura de um homem mexendo na mesa de trabalho do meu namorado e no guarda-roupas dele. Eu imaginei ser um ladrão, então pensei que tinha que acordar meu namorado pra gente junto dar um jeito no ladrão. Ia ser uma treta louca, hein? Afinal, seria 2 contra 1. Quando tentei mexer, eu vi que estava paralisada e só conseguiu mexer a minha mão direita, que estava fora da cama. Nisso de continuar tentando mexer, aquilo percebeu que eu acordei e parou de mexer nas coisas do quarto e veio ficar de cócoras bem do lado da minha mão, pertinho da cama. Eu pensei, se só posso mexer a mão, vou tentar agarrar ele. Nisso eu dei um tapa na cabeça daquilo e senti seu rosto e cabelos cacheados. Queria ter agarrado os cabelos, mas aquilo lá abriu a boca enorme e tentou me morder. E foi nessa hora que eu voltei e consegui mexer o resto do corpo e levantei gritando. Meu namorado acordou e tentou me acalmar, mas aquela coisa já tinha desaparecido. Contei essa história pra todo mundo que eu conheço e depois deixei de lado. Passado uns 2 ou 3 meses, eu estava em casa na hora do almoço com um
trabalho de home office, eu gosto de tirar um cochilo no intervalo, então eu me deitei e botei o alarme pra acordar em 30 minutos. Pois não dei nem um minuto e eu senti um tapão na minha testa, levantei sem entender nada, pois não tinha ninguém no quarto. Deitei novamente, fechei os olhos e de novo um tapão na minha testa. Voltou a história dos fantasmas batendo nas pessoas. Levantei e comecei a rezar e mandar aquilo embora. Desisti de dormir e fui trabalhar. Acho que aquilo me seguiu e veio descontar o tapa que dei nele. Detalhe que eu dividi esse quarto com a minha irmã, mas eu não contei a ninguém o que aconteceu comigo nesse dia. Passado mais alguns meses, eu tinha ido pra casa do meu namorado novamente. Fui passar o final de semana lá e minha irmã dormiu no quarto sozinha. Minha irmã disse que acordou no meio da noite e me viu sentada na mesa trabalhando no escuro. Então ela perguntou por que eu tinha voltado pra casa, mas eu não respondi, só levantei da mesa e fui pra minha cama. Mas eu não voltei pra casa, eu ainda estava no meu namorado. Ela ignorou e voltou a dormir. Ainda na mesma noite, ela acordou novamente e dessa vez não estava mais na minha cama e tinha uma silhueta escura em pé ao lado da cama dela. Será que é o mesmo, hein? Deve ser. Ela disse que se levantou gritando e aquilo desapareceu. Depois disso, eu contei a história do tapa que eu levei no nosso quarto pra ela e ela disse que foi eu que trouxe isso pra casa. Acredito que seja a mesma coisa que me assustou e eu mandei embora. Agora fui perturbar ela. É isso, espero que tenha gostado do meu relato. Se acontecer outra vez, eu volto pra contar. E vocês ainda continuam nessa mesma casa? Vocês têm alguma maneira de dormir tranquilamente nesse quarto? Oi, Miri família, um dia acordei com um sopro no meu ouvido. Percebi que era meu avô que tinha descansado. Na época ele estava muito doente, mas não imaginava que fosse tão grave. Acordei e não entendi muito bem, levantei e um silêncio tomava conta da minha casa. Encontrei o meu pai e questionei: o vovô se foi? Meu pai não respondeu, mas eu entendi e chorei muito. Depois eu sonhei com ele em um lugar branco e ele de branco sentado simplesmente não falou nada. Depois disso, nunca mais me visitou. Olá, Miri, tudo bem? Eu já havia deixado um relato sobre projeção, mas esse é recente, aconteceu semana passada. Pelo menos acho que pode ter sido projeção. Não sei. Eu estava assistindo YouTube no celular antes de dormir, acabei apagando. Em algum momento da noite eu desliguei a tela do celular e continuei na mesma posição, deitada de lado com a tela do celular na minha frente. Quando eu despertei, eu olhei a tela do celular e eu me via dormindo. Mas eu pensei, como que eu tô me vendo dormindo ali se eu estou com os olhos abertos agora? Foi questão de milésimos de segundos porque eu me assustei e levantei rápido. Até hoje penso nisso. Isso aqui é um relato de projeção astral, exatamente. Oi, Mini, gatinhos e produção. Minha quarta vez, mas vamos lá. Vou contar um sonho que me deixou um pouco assustado. Bem, no sonho, eu estava eu e mais duas crianças que eu não conhecia. Pra mim isso já bem estranho, mas só nós três estávamos tirando algumas fotos com o meu celular, até que uma das fotos apareceu uma criatura toda escura, só tinha olhos brilhando forte, olhando fixamente para nós. No mesmo momento que a vi, falei para as crianças: corram para o quarto e se escondam rápido. As crianças foram e eu fui logo atrás. Enquanto as crianças ficaram escondidas, eu saí do quarto e fui surpreendido por outra criatura que não tinha pernas, andava com os dois braços no chão, parecia com a criatura da lenda japonesa do Tek-Tek. No sonho, a criatura me perseguia muito. Um pesadelo, né? Não é no sonho, no pesadelo. Meus tios contam, até os dias de hoje, minha família sempre morou na roça, a 12 quilômetros da cidade mais próxima. E nunca tivemos o luxo de ter carro ou moto. Ou seja, se queríamos ir até a cidade, tínhamos que ir de a pé ou pegar alguma carona com o vizinho que tinha carro. Isso aconteceu nos anos 90, meus tios iam ainda a uma festa na cidade, quando eles estavam vindo a pé com um amigo deles, eles juram de pé junto que viu um boi voando. Era só o que faltava, agora não dá pra falar que vaca não voa. Eles contam essa história até hoje e jura, observação, eles não bebiam, não usavam dorgas e nunca cansa de contar essa história. Nessas estradas de roça tem muitas histórias de terror, chega a dar arrepios. Será que era um boi sendo abduzido, né? Tava sendo levado assim, ó, né? Aéreo. Olá, Mini produção. Pela segunda vez eu vou contar uma experiência que eu tive outra vez. Tava dormindo em meu quarto quando de repente eu senti como se alguém estivesse me olhando. Acordei com isso. Quando eu abro os olhos, está ao pé da minha cama, como se fosse uma fumaça preta com o mesmo formato de um homem magro, super alto, com braços bem compridos e um chapéu enorme, como daqueles mexicanos, com uma face medonha e feia, com a cara parada, olhando pra mim bem de perto. É o homem torto. Horrível, até hoje eu recordo disso tudo. Eu fui tomada pelo pavor e dei um grito enorme chamando a minha mãe.
Fiquei desesperada. A minha mãe não via nada, mas sentia as pernas e braços arrepiarem. Minha irmã também havia visto outra vez e deu a mesma descrição do tal fantasma. Era aterrorizante. Começamos a rezar bastante e a aspergir nossa casa com água benta. Eu nem sabia que essa palavra existia, desculpa. E depois vi o tal fantasma, mas dessa vez da cor branca. E depois, graças ao bom Deus, fomos deixadas em paz. Quer dizer que funcionou aqui a água benta, aparentemente, pelo menos. Tentei algumas vezes, desisti, agora eu vou tentar de novo até você ler. Funcionou. Olá, Miri, Lani Gatinhos, sou divorciado e tenho uma filhinha pequena. Uma noite tive um pesadelo e liguei pra minha ex pra saber da minha filha, pois o pesadelo foi com ela. Mas ela, minha ex, disse que a menina, minha filha, estava dormindo, mas minutos depois ela me liga, dizendo que a minha filha acordou desesperada, chamando por mim. Fiquei falando com a minha filha até ela se acalmar. Quer dizer que você teve um sonho com ela, um sonho ruim, pesadelo, e será que ela também teve um pesadelo com você? Será que era a mesma história? Essa parte você não disse. Oi, Miri Produção, eu tenho paralisia do sono com certa frequência, quase nunca vejo nada, mas sempre sinto algo ruim. Me lembro de um dia que eu tive uma paralisia do sono e senti algo me observando e não tive coragem de abrir meu olho, pois estava com muito medo, mas na minha mente vinha uma visão e eu vi um ser rindo, dançando próximo à minha cama e olhando pra mim e pro meu irmão. Cê tá maluco? Oi, Mini Lana, desde criança eu vejo essas coisas, meu relato começa assim. Na primeira vez que eu vi, eu estava em casa e tinha faltado luz esse dia, eu e meus pais estavam acendendo velas e meu pai pediu pra mim pegar a toalha dele e eu fui. Mas antes de pegar a toalha, eu fui me olhar no espelho com a vela na mão e do nada apareceu um demônio atrás de mim. Ele era muito grande, tinha a língua enorme, só que eu não saí correndo porque eu pensava que fosse meu irmão. Essa aí vê o capeta e já pensa que é irmão, que é outro capeta. Tentando me assustar e depois eu percebi que não era ele, aí eu saí correndo. Na segunda vez eu vi um demônio passando no teto do meu quarto, ele tinha asas e parecia uma sombra. Depois ele passou para outro cômodo da minha casa, aí eu não vi mais ele. Na terceira vez eu senti algo arranhando o meu colchão e estava bem perto do meu rosto. Eu não tive coragem de olhar, depois de alguns anos eu comecei a ver de novo. Na quinta vez eu estava deitado e senti algo sentado perto dos meus pés. Olhei e não tinha nada, mas eu juro que eu senti o colchão afundando como se algo estivesse sentando. Nunca devemos aceitar demônios na nossa casa e sempre devemos orar antes de dormir. Gosto muito dos seus vídeos. Orando já aparece assim, imagina se não orar. Oi, Mili e Lana, vou contar um relato da minha casa que toda a minha família presenciou. O ano era 2020, minha mãe e duas irmãs estávamos na cozinha. A casa é comprida e não tem tantas janelas. Para que o fogo não apagasse, fechamos todas as janelas e portas, então não tinha vento dentro da casa, importante. Conversa vai, conversa vem. Milho do céu, ouvimos um estrondo. Tomamos um susto e quando vimos a origem do barulho, ficamos assim. A batedeira que ficava no meio da geladeira tinha sido arremessada com tanta força que bateu com tudo numa parede distante da geladeira e se quebrou inteira. O fantasma agora aparece pra quebrar os móveis. Só sobrando a bacia e a parte do motor. Gente, tudo quebrado. Até hoje não entendemos por que ocorreu, pois não havia vento em casa, não tinha chance de cair, pois estava no meio da geladeira, e mesmo que caísse, a gravidade seria para baixo, não em direção à parede que estava longe. Se caísse, né? Mesmo que estivesse na pontinha, ele ia cair assim, não pá, pra frente, né? Por isso que é importante sempre ter um gato na casa, que você fala, foi o gato. Oi, Miri, Lana, Gatitos e Afins, já é minha 7ª tentativa, mas enfim, funcionou. Minha história é a seguinte, até os meus 18, 19 anos eu tinha pavor de terror, de filmes de terror e de terror de todo tipo, mas felizmente com o tempo eu perdi o medo e passei a gostar, porque eu passei a gostar de histórias narradas, filmes e várias coisas com esse tema. Voltando à história, nessa época passada em questão, eu fui tentar ver um filme de terror, inclusive eu vi alguns anos depois dessa época, mas na época eu só vi o começo do filme, o chamado Bird Box, que não tem nada demais, mas aquele filme me deu uma reação estranha. Aí eu comecei a sentir frio e toda vez que eu fechava os olhos, eu ia para algum lugar que minha mente criou, que parecia aquela dimensão de Stranger Things, só que mais medonha. O vento tava me assustando. Ele foi pra 7 além? Causando frio intenso. Fiquei gelado e me tremendo. Literalmente tava sentindo coisas ruins. Mas não só isso. Os meus sentidos se afloraram. E em uma dessas vezes, quando eu fechei os meus olhos, eu senti alguém passando na minha frente. E agarrei o ser na minha frente. Sendo que realmente era alguém, minha prima pequena. Ela estava viva e bem, só pra constar. Bom, aí nessa, eu fiquei o resto da noite me acalmando até conseguir dormir. Em resumo, a minha mente assimilou
revelou 2 ambientes de filmes diferentes. Até hoje eu nunca mais senti isso, mas quando eu sinto frio eu tenho um pouco de repulso e angústia até hoje. Tentando pela 3ª vez, funcionou, tá vendo? O Emílio, Minimílio Produção e Gatinhos, essa história aconteceu comigo quando eu tinha uns 7 anos de idade. Eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão mais velho. E costumávamos ver coisas sem explicação naquele quarto. Quem que vocês levavam lá pra ficar vendo isso? Um dia eu sonhei que íamos reformar a casa e meu pai abria buracos nas paredes. Nesses buracos estavam cheios de pilhas de ossos humanos, credo. Eu lembro de acordar muito assustada e paranoica, pois eu nunca havia visto esse tipo de coisa em filmes ou vida real, pra estar sonhando com isso. Passou uns 2 meses, eu e meu pai e alguns pedreiros começaram a reformar uma reforma no quintal. Milho do céu, enquanto estava escavando o chão do quintal, encontraram uma ossa. Credo! Eu lembro de ver uma cabeça e uma perna. Meu pai, para tentar amenizar a situação, disse pra eu e meu irmão que éramos crianças na época, aquilo era animais, mesmo se fosse. Até hoje não sabemos de quem era. Nossa vizinha da época, que era velhinha, contou que 50 anos atrás, quando tudo aquilo era só mato, e algumas das casas, uma mulher traiu o marido e na fúria ele atacou ela e enterrou ali. Acredita que encontramos ela. Acho que essa história é muito bizarra, já faz uns 15 anos que não moro mais lá, já acompanho desde os 14 anos, hoje tenho 23. Amo seu trabalho, muito obrigado. Mas na época vocês não tiveram que chamar a polícia pra ver do que se tratava essa história, né? Porque aí já é uma história policial. Enfim, esse vídeo termina por aqui. Conta aqui se houve uma continuação. Deixa o like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!